falar sobre a atividade parlamentar, a atividade do Congresso, porque o Senado aprovou ontem o valor mínimo de R$ 400 do Auxílio Brasil, principal vitrine do governo de Jair Bolsonaro para as eleições desse ano. O texto que vai à sanção do presidente torna o auxílio permanente. Esse é o grande lance. Esses 400 não eram assegurados, eles eram provisórios até o fim do ano desse ano, até o fim do ano de 2022. Não estava garantido para 2023. Com essa aprovação na Câmara e agora no Senado, dá-se o caráter permanente ao Auxílio Brasil, o que é muito importante, apesar dos problemas estruturais que o programa tem. No fim de abril, o Ministério da Economia confirmou que o benefício nesses moldes já estava previsto no orçamento de 2023. Para viabilizar o programa, vamos lembrar, o governo promoveu a PEC dos precatórios, que mudou a regra de pagamento das condenações judiciais do Estado e furou o teto de gastos, alterando a regra que impediu o crescimento das despesas para além da inflação anterior. E o governo, isso é muito importante, porque isso ainda continua pendente. Resolveu-se o problema do teto, destelhando de todo o teto. Antes era um teto solar de gastos, agora já não tem mais telha nenhuma. Mas resta a questão da responsabilidade fiscal, da lei de responsabilidade fiscal, porque o que se conseguiu com a PEC dos precatórios, não sendo pouca coisa, é que se possa aumentar despesas, por meritórias que sejam, por importantes que sejam, sem contrapartida. É a própria morte da lei de responsabilidade fiscal. Se depender, avançando, do relator geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB, o governo precisa se preocupar com o teto nem um pouco, nem com a lei de responsabilidade fiscal. O senador foi escolhido ontem e logo defendeu que as despesas do Auxílio Brasil sejam excluídas da limitação dos gastos, segundo ele, em prol de investimentos, emprego e proteção social, e sem pensar em quem estará na presidência no ano que vem. Em resumo, isso aqui é o seguinte: vamos tirar tudo quanto pudermos do teto de gastos, mantém-se essa ficção, nessa ficção garantida, assegurada a expansão dos orçamentos secretos, porque nisso ninguém quer mexer. Quando se cria um mecanismo como o teto de gastos, ele é criado para obrigar o gestor a fazer escolhas na composição do orçamento. Vou priorizar isso e não aquilo. Não priorizam coisa nenhuma, chutam o balde do teto de gastos e aí sim, aí priorizam as despesas arbitrárias e obscuras. Thaís Oliveira. É o teto conversível, né, Andreasa, como você já tinha explicado. Não é só o Auxílio Brasil, né? Querem furar o teto não só com o Auxílio Brasil, porque nessa semana a Folha mostrou que o Ministério da Economia também quer retirar ali do teto, né, as obras públicas custeadas com o dinheiro que é obtido da privatização de estatais ou com a venda de ações em poder da União. Então a equipe econômica está avaliando os gastos não recorrentes, né? Eles poderiam ser alvo dessa flexibilização aí do teto de gastos. Nesse momento, a avaliação é de que o clima é muito favorável, né, para discutir uma mudança no teto. O presidente já disse que, se ele for reeleito, ele pretende fazer uma revisão do teto de gastos. E por que é favorável, né? Porque adversários como Lula e Ciro Gomes também defendem alterações na lei, né? Então, se os outros estão falando disso, por que não eu, né, Andreasa? Se os outros vão fazer, por que não faço eu, né? Mas só que o problema é que os outros sempre falaram isso. O problema é o Bolsonaro eleito com esse discurso guedista, liberal, de respeito fiscal, e essa esculhambação que se está aplicando